Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Casa de Deus. Eu sou o pastor Clóvis Pontes. Eu sou a pastora Evelyn Pontes, somos pastores sênios da Casa de Deus. Eu e a minha esposa estamos muito felizes com você aqui e desejamos que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Um abraço no teu coração, seja em Deus. Livro dos Juízes, capítulo 5, versos 6 e 7, a versão que estarei lendo é revista e atualizada. Quantos encontraram, digam amém? Quem não encontrou está no telão para os irmãos. Diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomaram desvios tortuosos, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Vamos ler novamente o versículo 7, preste bastante atenção nisso. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Pode tomar teu assento, desocupar as tuas mãos e aplaudir calorosamente ao Senhor Jesus que está em nosso meio. Acredito muito, fazendo uma introdução ao assunto, sobre algumas dúvidas que às vezes vêm na cabeça daqueles que servem ao Senhor. Por exemplo, você sabe exatamente aonde é o agir de Deus na sua vida? Como Ele começa? Ou quando Deus age? Para você entender melhor, você consegue discernir, entre aspas, quando é o favor de Deus para a sua vida, quando Deus intervém na sua história. A ação de Deus, a ação divina, você consegue identificar aonde ela começa, como ela começa. E dentro da expectativa de um milagre, dentro da expectativa de um milagre, qual é a nossa parte nisso? Acredito que a dúvida de muitas pessoas é sobre essa intervenção divina que acontece na nossa história, da parte de Deus, entre aspas, da parte de Deus, porque Deus não tem obrigação conosco, mas vamos pensar assim só para você entender, da parte de Deus, a parte divina e a parte humana, em todos os grandes milagres que acontecem na nossa vida. Qual é este ponto? Aonde ela começa? Onde Deus começa a agir? Porque às vezes nós estamos orando, estamos jejuando, fazendo campanha, e não tem sido satisfatórios os resultados que encontramos. Ou pelo menos não atende àquela expectativa de dizer assim, eu tenho certeza que Deus está comigo porque aconteceu isso e aconteceu aquilo. Aonde está a ação divina nas nossas vidas? Percebe-se dentro da Bíblia Sagrada o texto, quando Moisés está diante ao Mar Vermelho. O que Moisés vai fazer diante ao Mar Vermelho? Quem está aí, diga amém. O que Moisés vai fazer quando ele chegou perto do Mar Vermelho? O que ele começou a fazer? Orar. Sim ou não? Ele clamou ao Senhor. E o que Deus disse a ele? Por que você está? Mas nós não ensinamos no púlpito, na igreja, na escola bíblica, nós nos ensinamos, irmão, você tem que orar, você tem que orar, e você tem que orar. Então Moisés, um bom aluno de escola bíblica, ele chegou diante ao Mar Vermelho, o que ele fez? Orou. E o que Deus disse a ele? Por que você está orando? Entenda, a parte divina, a atuação divina, e a sua parte dentro da história, para que você possa viver milagres extraordinários. Para a conclusão dessa introdução do assunto, entenda uma coisa poderosa. Unção, poder, revelação, estratégias, vem de Deus. Entendeu isso? Unção, poder, revelação, estratégias, vem de Deus. Ações são humanas. Vamos de novo? Unção, poder, estratégia, revelações, vem de Deus. Ele derrama sobre as nossas vidas, mas as ações são humanas.
Ou seja, eu tenho a revelação, eu tenho um entendimento. Eu venho na escola bíblica, recebo o que eu preciso para viver bem com Deus nessa terra. E depois eu chego em casa e fico deitado eternamente em berços esplêndidos. Ações são humanas, revelações e poder são divinos. O que é que você tem feito com aquilo que Deus derramou sobre a sua vida? Entremos no texto, para que você entenda melhor. O livro de Juízes narra o pós-promessa. É muito importante pensar a partir disso. Pós-promessa. Eles saem do Egito, este povo sai do Egito, com uma promessa: entraremos na terra prometida, estaremos lá, e lá é uma terra muito boa. E aí o que acontece? Concretização da promessa. Eles entraram nessa terra. Pós-promessa, houve o desvio, houve o afastamento deste povo. Eles abandonaram Deus. O livro de Juízes, ele narra exatamente esta montanha-russa espiritual que o povo viveu. Os juízes eram levantados para um estilo de governo nesta época, para trazer as pessoas para perto de Deus. Todas as vezes que Deus levantou um juiz, foi para trazer um livramento, foi para trazer as pessoas de volta para perto de Deus. E o que acontecia depois? As coisas melhoravam, os juízes cumpriam o seu papel, as coisas davam certo, as coisas começavam a funcionar. E o que o povo fazia? Se afastava de Deus. E aí voltava novamente os povos que estavam em volta, invadiam Israel. O que as pessoas faziam? Clamavam a Deus. Deus levantava um juiz, e o juiz ia até lá e trazia eles de volta. E o que acontecia depois? Se afastavam de Deus. Os períodos bons das nossas vidas são mais perigosos do que os ruins. Os períodos bons são mais perigosos do que os ruins. Todas as vezes que eles estavam bem, eles se afastavam de Deus. Todas as vezes que acontecia alguma coisa ruim, eles se aproximavam de Deus. Isso não é bom para as nossas vidas, não é bom. Pós-promessa, concretizaram, chegaram aonde queriam e se esqueceu do Deus da promessa. Nenhum milagre tem a capacidade de trazer comunhão com você e Deus. A sua comunhão entre você e o seu Deus depende das suas decisões, e não dos milagres que você recebe ou deixa de receber. Decisões são importantes. E neste período não é diferente. O rei Jabim, rei dos cananeus, agora está oprimindo Israel durante 20 anos. 20 anos de opressão. É uma transição aqui no contexto histórico, exatamente nessas datas. É uma transição da era do bronze, do estanho, do cobre, para a era do ferro. É uma mudança, uma transição. E os povos que começaram a dominar a metalúrgica nesta época, começaram a ter êxodo em suas guerras, começaram a desenvolver armas mais fortes, armas mais poderosas. E Jabim, dentro do contexto, começou a desenvolver carros de ferro, diferente dos outros estilos de guerra. Ele começa a desenvolver carros de ferro. Ele criou 900 carros de ferro nesta época, espadas de ferro, lanças. Então ele oprimia todos os povos, porque as suas armas tinham mais resistência, as suas armas eram mais poderosas. Então quando chegaram em Israel para oprimir o povo de Israel, foram com força total e conseguiram durante 20 anos oprimir o povo de Israel, porque as suas armas eram mais fortes, aparentemente. Ele começa a desenvolver, a trabalhar com o ferro agora. Imagina numa época que as armas eram fracas, então chega um exército com armas poderosíssimas e começa a oprimi-los. Carros de ferro chegavam, seus barulhos, seus soldados oprimiam o povo durante 20 anos. 20 anos de opressão. 20 anos o rei dos cananeus oprimindo, saqueando, minando as finanças do povo de Deus, porque tinham armas que aparentemente eram mais fortes. Tinham armas que aparentemente tinham um poder maior de guerra. Chega um período, deixa eu contar isso para você, chega um período nesse contexto, que Jabim com seu exército não precisava nem guerrear. Sabe o que eles faziam? Imagina carros de ferro, rodas de ferro, estradas esburacadas, aqueles cavalos puxando os carros de ferro sobre aquelas estradas esburacadas, e os soldados batendo com as espadas nos carros. O barulho que aquilo fazia. Chega um tempo que só o barulho das armas do inimigo assustava o povo de Deus. Eles não precisavam nem lutar. O medo vinha
pelo barulho que o inimigo causava. O medo estava dentro do coração dos israelitas. Eles têm armas mais fortes, eles têm armas mais poderosas, eles são bons de guerra. O próprio barulho do inimigo amedrontava o povo de Deus. Só que eles se esqueciam do que eles viveram no Êxodo, que nem o mar foi capaz de parar, que nenhum dos povos que atacaram eles durante o livro do Êxodo puderam parar. Eles se esqueceram que o Deus forte os tirou com mão forte do Egito e os colocou naquela terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o inimigo vai tentar tirar da sua mente as coisas que Deus já fez sobre a sua vida, os milagres que Deus operou, as coisas boas que Deus já ofertou sobre a sua vida, e você entra num contexto onde somente o barulho do teu inimigo te afronta. Deixa eu dizer uma coisa para você: traga à memória aquilo que te traz esperança. Se você está ouvindo o som deste microfone, é porque Deus já cuidou de você. Se você está ouvindo o som deste microfone, é porque milagres já foram sobre a sua vida. Se você está ouvindo o som deste microfone, é porque as mãos fortes de Deus te protegeram durante a sua história, te protegeram durante a sua vida. Tem gente que está aqui nesta manhã que nem era para estar vivo, mas as mãos poderosas de Deus te salvou, te livrou, te levantou. Então levanta a sua mão que eu vou profetizar. O mesmo Deus que fez milagre no teu passado está nesta manhã para dizer para você: eu continuo fazendo milagre. O Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou. Deus não mudou. Não mudou. Ele continua no mesmo lugar. Ele tem o mesmo poder. Deus não mudou. Mas entenda algo poderoso dentro do texto. Eles se esqueceram de todas as maravilhas do Êxodo. Eles se esqueceram do Deus forte que sempre os protegeu. E agora, o barulho do inimigo já os assustava. Se eu disser uma coisa, você promete não rir? Tem coisas que você está com medo que é só barulho. Pergunta por quê? Porque maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Martin Luther King tinha uma frase, e eu gosto muito. Ele diz: o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. O problema não é o barulho que o mundo está fazendo, que a política está fazendo. O problema é o nosso silêncio. Não se assuste com o barulho dos inimigos. Esta mulher chamada Débora, uma juíza levantada dentro deste contexto, para trazer o livramento a este povo. Débora não começou a trazer governo exatamente aqui. Débora já tinha o seu governo, praticamente os estudiosos dizem que ela tinha média de 70 a 80 anos, entre 70 e 80 anos, ou seja, Débora já estava atuando quando Jabim começou a oprimir o povo de Israel. O que é que Débora tinha? Ela tinha a revelação de Deus. Ela tinha sabedoria, levantada como juíza em Israel para ajudar a governar aquele povo que ainda não tinha rei. Então vamos lá, se era levantada por Deus, se o nome dela está na história, é porque ela tinha unção, ela tinha sabedoria, ela tinha poder de Deus na vida dela. E ela tinha um local onde ela ficava ajudando as pessoas com seus conflitos, ajudando nos seus julgamentos, ajudando a direcionar aquele povo. Essa mulher tinha unção, essa mulher tinha sabedoria, essa mulher tinha Deus na vida dela. Essa mulher sabia que Deus estava com ela, porque estava ajudando a governar aquele povo. Porém, faz 20 anos que ela está sendo oprimida pelos carros de ferro, por Jabim, pelos cananeus. Eu vou repetir para você entender esse trecho. Ela tinha Deus, ela tinha sabedoria, ela tinha unção, ela estava no governo daquele povo. Porém, contudo, no entanto, todavia, faz 20 anos que o inimigo oprimia o povo. E aí que eu volto à introdução. Qual é a parte de Deus e qual é a nossa parte? Deus estava ou não estava com ela? Estava. Ela tinha unção? Tinha. Tinha sabedoria? Tinha. Mas por que durante 20 anos ela se permitiu
ser subjugada pelos seus inimigos. Qual é a parte de Deus? E qual é a nossa parte? Irmãos, toda vez que eu falar a parte de Deus, coloque entre aspas, por favor. Deus não tem obrigação conosco, é só para você entender. Qual é a parte de Deus? Qual é a nossa parte? Durante 20 anos, ela esteve sentada debaixo das palmeiras de Débora. Você vai entender isso no texto. Julgando e sabendo, tem um Deus lá no céu. Durante 20 anos eu tenho certeza que pessoas iam se aconselhar com ela. Ela diz assim, fica tranquilo. Se Deus abrir o mar vermelho, Deus vai fazer esse milagre na sua vida. Mas durante 20 anos, os inimigos oprimiam aquele povo, mesmo tendo alguém ungido lá no meio. Por que que isso acontece? Não basta ter unção, vir à escola bíblica, se não houver posicionamento. Não adianta eu entrar aqui, me arrepiar, chorar com os textos, me empolgar, levantar as mãos e pular, rodopiar, às vezes cair aqui na frente na unção, se quando eu volto para minha casa, o barulho do inimigo continua me assustando. Não dá para frequentarmos a igreja, frequentarmos a escola bíblica, fazermos o nosso devocional, orar, e quando voltarmos para o nosso campo de batalha, sermos uma pessoa que não acredita em milagre. Sabemos que existe um Deus, temos conhecimento, temos unção, temos autorização, mas nos mantemos no campo da inércia, da estagnação, da passividade. Deus não nos chamou para ser assim. O que Deus traz nesta manhã para cada um de nós, a mensagem desta manhã é um posicionamento que vai gerar milagres, porque a autoridade, poder, estratégia, revelação já estão com você. Você sabe que Deus está no céu. Deixa eu trazer uma notícia boa para você. Deus não mudou. Uma característica do nosso Deus é imutabilidade. Anotou isso? Imutabilidade. Deus não é mais Deus no Antigo Testamento, nem menos Deus no Novo Testamento. Deus continua no seu lugar, no seu poder, na autorização de todas as coisas, na autoridade de todas as coisas. Deus não mudou. As coisas acontecem nesta terra, no entendimento, na unção, na revelação, mas principalmente no posicionamento dos teus filhos enquanto em vida. Fecha teus olhos, uma pergunta de reflexão, e eu quero ser rápido nessa manhã. Qual é o teu medo? Você tem medo de quebrar com a empresa? Você tem medo de algo não dar certo na sua vida? Você tem medo de fracassar? Porque muitos dos seus medos são só barulho do teu inimigo. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você, anota isso, só se posiciona. Se posiciona. O que é que você tem recebido durante a sua vida de cristão? O que é que você tem recebido durante a escola bíblica, durante os cultos que você vem? Você recebe poder, você recebe conhecimento, você recebe autorização de Deus para algumas coisas. O que é que você faz no dia a dia? O que é que nós fazemos no dia a dia? Nós nos assustamos com o barulho do inimigo, nós ficamos amedrontados com o barulho do inimigo. Muitas coisas que você tem medo é só barulho. Eu vou dizer de novo, muitas coisas que você tem medo é só barulho. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não desamparou nenhum daqueles que creram no seu nome, desde que o mundo é mundo. Não é você o primeiro que Deus vai desamparar. O Deus vivo, o Deus forte, o Deus poderoso está conosco. Coisas grandiosas e poderosas podemos fazer. Paulo vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus está conosco, o mar vai abrir. Se Deus está conosco, a fornalha não vai queimar. Se Deus está conosco, as muralhas vão afundar. O importante é a nossa ação, crendo, convictos. Deus não mudou, Deus continua o mesmo e Ele está conosco. As coisas que te assustam, a maioria delas é só barulho. Olha para mim, diga para alguém que está do seu lado, meu irmão, é só barulho.
Os carros de ferro vinham sobre aquelas estradas esburacadas, os soldados batendo a espada sobre o carro. Imagina o barulho que aquilo provocava. E os exércitos, e neste contexto tinha um outro juiz chamado Baraque, que se acovardava também, que estava escondido, mesmo sabendo que Deus estava no céu e continuava sendo o mesmo. Se não nos posicionarmos, nunca viveremos o extraordinário. Se não nos posicionarmos, nunca viveremos o extraordinário. Chegamos no texto, e Débora agora faz uma análise, um resumo do que estava acontecendo. Ela cita aqui alguns fatos históricos, Sangar e Anate, nos dias de Jael, e ela conclui dizendo: cessaram as caravanas. Ou seja, os viajantes, os turistas já não passavam mais por aqui. Ficaram desertas as aldeias, as pessoas não estavam mais nas ruas, as pessoas tinham medo. Ficaram desertas, repousaram, ou seja, não havia ninguém se movimentando naquela cidade. O inimigo havia estabelecido o seu governo pelo medo. Pelo medo. O que é que paralisava o povo de Deus? A falta de conhecimento na metalúrgica? O que é que paralisava o povo de Deus nesse período? Não eram os carros de ferro, era o medo. O medo é um mecanismo de defesa, todos nós temos medo de alguma coisa. Mas quando o medo começa a paralisar suas ações, se transformou em fobia, e fobia é doença. O medo sempre vai existir. Aliás, não haveria nenhum corajoso se não existisse medo. O que estava travando eles aqui não era os carros de ferro, era o medo. Pode parecer até filosófico o que eu vou falar, mas entenda, talvez o problema não seja o problema. Quem entendeu, diga amém. Talvez o problema não seja o problema. O medo paralisava. Durante 20 anos, tudo isso aconteceu. Oprimidos, parados, estagnados na passividade total em relação à ação dos inimigos. Mas aí, essa mulher se indignou e ela disse assim: até que eu, Débora, me levantei. Isso é maravilhoso. Cansei de ter medo. E ela vai dizer: tudo isso aconteceu, os carros de ferro, tudo aconteceu até o dia que eu me levantei. A maior arma do teu inimigo é o seu medo, não é o que está nas mãos dele. A sua prostração mostra a força que o inimigo tem, mas quando você se levanta, você mostra o Deus que está com você para o teu inimigo. Eu vou dizer de novo, a sua prostração é a força do inimigo, mas você se levantando é o poder de Deus através da sua vida. É o poder de Deus através da sua vida. Não adianta nós traçarmos aquela linha que nós sempre traçamos: eu sou coitado, eu não posso, vai quebrar, não vai dar certo, quem sou eu, o que é isso, o que é aquilo. Você acha que Deus está preocupado com isso? Você acha que Deus não te conhece? A Bíblia diz que Deus não dá prova maior do que aquilo que nós podemos suportar. Isso vale dizer que Deus te conhece. Então não é eu deitado falando: Deus, eu não consigo, envia alguém, manda alguém, faz alguma coisa. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus ia falar com os profetas no Antigo Testamento, Deus dizia assim: levanta que eu quero falar com você, põe-te em pé que eu vou falar com você, põe-te em pé que eu vou operar através de você, põe-te em pé porque eu vou fazer algo poderoso através de você. Não é deitado se lamentando, se achando um coitado, vendo as coisas ruins da vida, que Deus vai mandar um anjo para fazer alguma coisa para você. Não, decisões, posicionamento não é com Deus, decisões e posicionamento é com você. Eu decido me levantar, eu me posiciono diante a enfermidade, diante ao desemprego, diante a política, diante aos opressores. É a minha decisão, vou me posicionar. Por quê, pastor? Porque eu sou bom, tenho intelectualidade, tenho conhecimento? Não, eu me posiciono porque maior é o que está comigo, maior é o que está com você. O salmista Davi vai dizer no Salmo 23 e o versículo 4: ainda que eu ande
ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Posicionamento e decisão não é com Deus, não é com os anjos, não é com o Espírito Santo. Posição é com você, posição é com você, decisão é com você. Então eu tenho uma palavra para você nesta manhã: se levanta, porque o Deus forte e todo-poderoso está na sua vida. Não se importe com o tamanho do teu inimigo. Não é com Deus essas coisas, é comigo. Todas estas coisas aconteceram porque Israel forneceu ao seu inimigo a sua arma mais forte, o medo. O medo. Se eu disser uma coisa, você continua me amando? Vixe. Não foi de imediato. Nós vivemos hoje uma geração que precisa sentir. Eu não senti de ir para o culto. Eu não senti de fazer isso. Uma geração que vive na dependência emocional do sentir. Você sabe o que a Bíblia fala do sentir? Jeremias no capítulo 17, me falha a memória agora o versículo, mas no capítulo 17 de Jeremias: enganoso é o coração. Cuidado com o sentir. Cuidado. Eu preciso sentir de orar por alguém. A ordem expressa bíblica é: orais uns pelos outros. Preciso sentir, não estou sentindo ir na igreja hoje. E aí quando você depende do sentir, quando você sentir medo, você para. Quantos já não vieram aqui na frente, quando o pastor disse assim: vem aqui que eu vou orar por você, você que está com enfermidade. Aí você vem aqui, o pastor ora por você, e você fala: não senti nada. Não senti um arrepio? Não senti nada. Aí você volta para o banco achando que não aconteceu nada, porque você não sentiu nada. As coisas acontecem não por aquilo que você sente, as coisas acontecem pela verdade da palavra de Deus. Deus não tem fidelidade com o que o homem sente, Deus tem fidelidade com a sua palavra. Então quando você vier para receber uma oração, entenda uma coisa poderosa: está na Bíblia. Coloque as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não diz que você vai sentir arrepio, não diz que você vai cair no poder, não diz que você vai chorar. A Bíblia diz: coloque as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então nós não vivemos pelo sentir, nós vivemos pelas verdades que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Eu não preciso sentir arrepio, não preciso chorar, eu só tenho que crer que a verdade absoluta, o nosso axioma está aqui, ó. A palavra de Deus, é através dela que o mundo foi formado, é através dela que as coisas acontecem. Tudo é através da verdade da palavra de Deus. Então não é o que eu sinto, é a verdade da Bíblia Sagrada. Então não crie dependência do sentir. Sabe o dia que você tem que vir para o culto? É aquele dia que você não está sentindo de vir. Sabe quando você tem que orar? Quando você não está sentindo de orar. O professor Adilson lá em Campo Limpo sempre fala isso. Irmãos, quando você não tiver com vontade de orar, ele fala bem assim: começa a orar, porque depois que você começar a orar, vai dar vontade, aí você continua. Não dependa, entenda que aqui o que eles sentiam? Medo. O medo fazia o quê? Paralisava as ações. Os turistas foram embora da cidade, um prejuízo financeiro aconteceu. O medo estava nos corações daquelas pessoas. Jabim oprimia aqueles homens, aquelas mulheres, aquela nação. E Débora vai dizer assim: até que eu me levantei. Ponto. Quando é que aconteceu tudo isso? Até que eu me levantei. A ação de Deus já estava sobre a vida dela. No começo dos 20 anos, a autoridade de Deus já estava sobre a vida dela. O poder do Espírito já estava sobre a vida dela. Ela já estava governando. Mas tudo isso aconteceu mesmo Deus estando com ela. Mas o ponto final da ação do inimigo foi quando ela se levantou. Eu tenho uma palavra para você: se levante. Não, pastor, é simplista falar isso porque você não entende o que eu estou passando. Não, eu não preciso entender. Eu só tenho uma palavra porque está escrito na Bíblia: se levante. Se levante.
tome esta decisão nesta manhã, para uma semana abençoada, se levante, para uma semana poderosa, se levante. Pastor, está doendo, se levante com dor. Pastor, está difícil, se levante no meio da dificuldade. Nós não fomos chamados para morar no jardim do Éden. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 16, o versículo 33, tenho-vos dito isso para que me tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. Ou seja, as nossas ações não dependem do contexto, a nossa ação não depende do que eu sinto, as nossas ações não dependem do que está acontecendo financeiramente, emocionalmente, na política, no Brasil, no mundo. As nossas ações são coordenadas pela verdade da palavra, e a verdade da palavra está me mostrando no texto: quando eu me levantar, haverá um ponto final na ação do inimigo. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Débora vai dizer: tudo isso aconteceu até que eu me levantei. Porque quando você se levanta, Deus te dá estratégias. Eclesiastes capítulo 11, me falha a memória, mas talvez o versículo 4. Diz assim: aquele que observa o vento nunca semeará, e aquele que olha para as nuvens nunca cegará. O sábio Salomão está dizendo assim: se você olhar o contexto, você não faz nada. Quem entendeu, diga amém. Não pareceu, mas tudo bem. O Salomão está dizendo exatamente assim: se você ficar olhando as coisas, você não vai sair do lugar. 11:4 está dizendo: aquele que observa o vento nunca cegará. Ou seja, havia algumas sementes que eram lançadas somente na flor da terra. Então jogavam uma camada fina de terra por cima, e quando estava ventando muito, o vento descobria aquelas sementes, os pássaros desciam e comiam as sementes no canteiro. E aí Salomão disse: se você ficar olhando o vento, você não vai plantar, se não plantar não colhe, né? E ele está dizendo outra coisa depois, está dizendo: aquele que observa as nuvens nunca cegará. Não existia maquinários bons, nada rápido. Então quando havia muito tempo de chuva, se colhia-se os grãos, se perdiam com a chuva. Então Salomão continua dizendo: se você olhar para as nuvens e imaginar se vai chover, se não vai chover, se vai acontecer, se não vai acontecer, também você não vai colher. Aquele que observa o contexto não faz nada. O que Paulo nos ensina? Prossigo para o alvo, olhando firmemente para quem? Para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se tem uma direção para você olhar, para que coordene as tuas ações, é para Deus. Você nem deu glória, vamos lá. Se tem uma direção que você precisa olhar para coordenar suas ações, é para Deus, não é para o contexto. Senão você não faz nada, você fica parado, você vai ver todo mundo prosperar e você vai estar parado. Então Débora, neste contexto, ela decide se levantar, toma uma ação. Jabim continuava oprimindo o povo de Israel, os carros de ferro continuavam oprimindo, os carros de ferro não ficaram mais fracos quando ela se levantou. Quer pegar a revelação aí, anotar? Não é o seu inimigo que fica mais fraco, é você que fica mais forte. Você nem deu glória, eu vou dizer de novo. Não é as armas do inimigo, não é ele que tem que enfraquecer, não é o inimigo que tem que quebrar, não é o inimigo que tem que desaparecer, é você que precisa aparecer, é você que precisa levantar, é você que precisa se fortalecer, é você que precisa tomar a autoridade que Deus te deu e ir para cima dele. Aleluia. Quando você se levanta, Deus te dá estratégias. Existia um monte nessa região chamado Monte Tabor. Lá na frente, no Novo Testamento, vai ganhar o nome de Monte da Transfiguração. É o mesmo monte. Olha só, Débora falou assim: chega. E o texto diz: até que eu me levantei. E aí Deus fala assim: Débora, fala para os soldados subirem o Monte Tabor. Ninguém pensou nisso antes. Diga assim: quando eu me levanto, Deus me dá estratégia. Quando ela se levantou, Deus falou: fala para os soldados ficar em cima do Monte Tabor. Armaram então uma guerra contra os cananeus, e eles fizeram o que? Subiram sobre o Monte Tabor. O que acontece? Os inimigos não enfraqueceram.
continuaram com os carros de ferro e foram na direção deles. Quando chega no Monte Tabor, problema, carro de ferro é muito pesado para o cavalo puxar morro acima. Ninguém pensou nisso antes. Os carros de ferro eram muito pesados, então os cavalos começaram a parar na subida do Monte Tabor. Porque quando você se levanta, Deus te mostra onde você tem que agir. Quando você decide se levantar, quando você para de se fazer de coitado, Deus te enche de unção e te fala: faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e você vai surpreender os teus inimigos. Não, levanta sua mão que eu quero profetizar isso. Você surpreenderá os teus inimigos. Os teus inimigos não sabem o que vai acontecer, mas a vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Você surpreenderá os teus inimigos. E se você acredita, dá a melhor glória para Jesus que está nesta casa. Quando você se levanta, Deus te fala o que precisa ser feito. Os carros começaram a parar. Não conseguiam puxar os carros acima. Além da estratégia, quando você se levanta, você provoca a interferência de Deus na história. Além de dar estratégias, quando você se levanta, você provoca a interferência de Deus, a intervenção de Deus na sua história. Livro de Flávio José, História dos Hebreus, página 259. Se você tem aquele livro mais grosso assim, ó, que é vários livros, mas tem um bem grossão assim, História dos Hebreus, página 259. Flávio José vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. Sabe o que Flávio José vai dizer? Que perto desse monte passava um ribeiro. Me falha a memória o nome do ribeiro. Do nada, o ribeiro começou a encher. Do nada, sabe quando as coisas acontecem assim? E o que aconteceu com os carros que ainda estavam no chão? Começaram a atolar na lama que estava em volta do monte. Flávio José também vai dizer nesse mesmo contexto. Do nada, sabe o que é do nada assim? Parou uma nuvem sobre o Monte Tabor e começou a chover granizo. Do nada assim. Os soldados saíram dos carros e começaram a subir o Monte Tabor de a pé. E em cima do monte estava o exército de Israel, que desceu contra eles, e junto com eles uma chuva de granizo intensa. Então os soldados não conseguiam olhar para cima por causa da chuva de granizo. Quando você se levantar, você vai provocar intervenções divinas na sua história. Quando você se levantar, Deus vai começar a movimentar a natureza, Deus vai começar a movimentar os povos, Deus vai começar a movimentar as coisas. Vão começar a acontecer coisas assustadoras à sua volta. Quando você se levantar, o que você não consegue fazer, Deus vai fazer por você. Quando você se levantar, o que você não consegue fazer, Deus vai fazer por você. Quando você se levantar, o que você não é capaz, você não controla a natureza, você não controla a água, você não controla as coisas externas, mas há um Deus que criou todas as coisas e controla todas as coisas. Só está esperando você se levantar, só está esperando você se levantar, só está esperando você se levantar. Aleluia. O teu medo tem bloqueado as tuas ações. A expectativa do sentir, eu preciso sentir bem, preciso estar feliz. Misericórdia. Você só precisa de Deus. Na sua história, você só precisa de Deus. Jesus vai dizer isso, se não me falha a memória, João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Nós só precisamos de Deus. Na convicção e a certeza que Deus está conosco, o que é que eu faço? Me levanto. Se levantar é uma posição sua,
é uma decisão sua. Encher rio, fazer tempestade acontecer, é com Deus. Ir até o mar era com Moisés, abrir mar era com Deus. Rodear as muralhas era com Josué, afundar as muralhas é com Deus. Ficar de pé e não se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor era com Sadraque, Mesaque e Abednego. Extinguir a violência do fogo era com Deus. Aonde está a linha que divide exatamente a ação humana e a ação de Deus? Suas decisões. Quer transpor essa linha? Decida se levantar. Decida se levantar. As coisas não mudam só porque eu frequento a igreja. As coisas não mudam porque eu venho na escola bíblica ou porque eu leio a Bíblia. As coisas mudam pela convicção que o maior é o que está comigo. Então eu me levanto para agir, eu me levanto para enfrentar a vida, eu me levanto para enfrentar a doença, eu me levanto para enfrentar o desemprego, eu me levanto para enfrentar a política. E eu vou dizer de novo, você tem que gravar essa frase: muita coisa que você está com medo é só barulho. Quem tem poder é Deus. O diabo pode até ter força, mas poder é com Deus. E os carros de ferro todos parados, houve um engavetamento, ficou pior que a Marginal Tietê para subir aquele morro, e no meio de tudo isso veio uma tempestade enorme de granizo, e no meio de tudo isso o ribeiro transbordou e atolou os carros que ficavam embaixo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não der glória vai estar ruim. O povo de Deus venceu. Eu achei que você ia aplaudir a Jesus, porque o povo de Deus sempre vence. Sempre vence. Durante 20 anos tinha unção, tinha poder, Deus estava no mesmíssimo lugar, mas o povo continuou sendo oprimido. E aí Débora diz assim: tudo isso aconteceu até que eu, Débora, me levantei. Eu encerro aqui, feche teus olhos. Profeticamente, pense no problema que está te assustando. Profeticamente, eu quero fazer essa ação profética sobre a sua vida. O que é que está te assustando? Pensa exatamente neste problema, o problema central, epicentro do teu nervosismo, do teu estresse. Pensou nele? Agora se coloca de pé. Isso é profético para a sua vida. Se você não se levantar, ele vai ficar lá. Mas se você se levantar, Deus dará estratégias, milagres acontecerão e você vai viver o sobrenatural. Eu profetizo uma semana de sobrenatural sobre as suas vidas. Eu profetizo uma semana de sobrenatural nas suas vidas. E eu vou dizer aqui, pode até ficar brabo, não vale se empolgar aqui, não vale chorar aqui no culto. O que vai fazer valer esta palavra é o seu dia a dia, lá na semana, lá quando você der de cara com o inimigo, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você fica com medo, ou você se levanta, ou você se prostra, ou você se levanta. E não adianta depois dizer: ah, Deus não faz nada por mim, Deus não está me ouvindo, Deus não está vendo as aflições, Deus não está vendo o que eu estou passando. Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares. Deus é Deus, onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares. O que é que está faltando, pastor? Está faltando o teu posicionamento, está faltando o meu posicionamento. Chega da passividade, chega da inércia, chega de ficar num campo neutro da sua vida. Deus está te convidando para coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias não vão acontecer com você sentado naquele sofá. Coisas extraordinárias não vão acontecer com você prostrado com medo. Coisas extraordinárias estão preparadas para aqueles que decidem se levantar, para aqueles que querem entrar no campo da batalha. Eu tenho uma palavra para você: Deus está com você, Deus não vai te abandonar, Deus vai fazer coisas grandes, Deus está em nosso meio. Creia, creia, creia até as últimas consequências. Saudoso pastor Ernesto Lini, ele disse uma frase naquele seminário em 2013, e eu vou guardar esta frase. Ele disse assim: eu prefiro
cair de farda na guerra do que voltar como um covarde para casa. Decida até as últimas consequências. Não se prostre, por mais que doa. Se posicione. Por mais que não tenha ninguém do teu lado, se posicione. Deus quer usar é você. Eu vou repetir essa frase: muitas coisas que te assustam são só barulho. Se posicione. Você precisa sair do culto desta manhã, voltar para casa e dizer: minha semana será diferente. Eu vou dizer, o problema vai continuar lá, teu inimigo não vai ficar fraco, os problemas não desaparecerão. Não aguarde a fraqueza do teu inimigo se fortaleça você para se tornar mais forte do que ele. Não aguarde que os teus inimigos desapareçam, apareça você no cenário de guerra para fazer a diferença. Não aguarde que as coisas aconteçam, faça acontecer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não aguarde que as coisas aconteçam, façam acontecer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo que esta semana será espetacular na sua vida. Eu profetizo que esta semana será espetacular na sua vida. Eu profetizo que nesta semana o teu posicionamento vai assustar o inferno, vai assustar o teu inimigo. Coisas extraordinárias acontecerão sobre a sua vida. Eu profetizo que vai voltar para casa uma geração de guerreiros que vão se levantar, se precisar fazer chover, Deus vai fazer chover. Se precisar levantar o rio, Deus vai levantar o rio. Se precisar intervir, Ele vai intervir. Mas uma coisa, você levanta mais alto a sua mão: teu inimigo vai beijar a lona esta semana, porque o Espírito Santo está te levantando. Porque o Espírito Santo está te levantando. Porque o Espírito Santo está te chamando. Aleluia. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o âmago desta alma. Todo barulho de Satanás será interrompido pelo som da glória de Deus. Todo barulho de Satanás será interrompido pelo som da glória de Deus. Todo barulho de Satanás será interrompido pelo som da glória de Deus. Todo barulho do inimigo será interrompido pelo som da glória de Deus. Pai, descortina diante ao teu povo as possibilidades, as estratégias. Descortina diante do teu povo, Senhor Jesus, neste momento, os sonhos enterrados, Pai. Descortina diante do teu povo neste momento, Pai, o alvo que é Cristo, Senhor Deus. Nós fazemos um pacto nesta manhã: não nos prostraremos, não abaixaremos a nossa cabeça, não nos dobraremos, Pai. Se tiver que se ajoelhar, será diante a glória do Senhor Jesus Cristo. Ficaremos de pé diante as lutas dessa vida. Sairemos daqui, Senhor Deus, como diz o pastor Clóvis Pontes, com uma faca entre os dentes, Senhor Deus, prontos para o campo da batalha. O inimigo vai cair no nome de Jesus Cristo. O inimigo vai cair no nome de Jesus Cristo. O inimigo vai cair no nome de Jesus Cristo. O inimigo vai cair no nome de Jesus Cristo. Os nossos inimigos cairão, porque meu Deus é maior, o meu Deus é mais forte, e o meu posicionamento terá, Senhor Deus poderoso. Tem crente pentecostal nesta manhã aqui. Tem crente que fala em línguas estranhas nesta manhã. Solta uma rajada de línguas estranhas. Levanta a sua mão e eu encerro exatamente aqui. Fecha os olhos. Tudo isso acontecia na sua vida
até que você se levantou. Tudo isso acontecia sobre a sua vida até que você se levantou. Diga assim comigo: eu me levanto no poder do Espírito Santo de Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu e minha esposa estamos muito felizes de saber que você assistiu a mensagem. Nosso desejo é que Deus tenha dado resposta para você, direção para a sua vida. Se você gostou da mensagem, compartilhe com algum amigo, não é? E também faz um comentário daquilo que significou para você, o que você sentiu que Deus fez na sua vida. Aproveitando isso, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para toda vez que tiver novidades você estará recebendo. Isso, o nosso canal tem muito conteúdo para você, para os seus filhos, conteúdo para a sua vida profissional. O canal Casa de Deus está aqui para te abençoar. Muito obrigado e até a próxima. Sejam em Deus.